Olá pessoal, seguindo na nossa meditação diária, hoje eu vou comentar sobre os capítulos 3 e 4 de Efésios. Temos seguido na nossa leitura diária da Bíblia 2 capítulos por dia e fazemos isso diariamente. Eu incentivo você a nos acompanhar nisso, não vai levar mais que 10 minutos. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve e marca o sininho para receber as notificações dos vídeos que colocamos. Temos colocado todo dia a nossa meditação sobre os textos bíblicos, né? E ao final, você marca lá o teu gostei ou não gostei e se desejar, compartilha com outras pessoas para que sejam abençoadas. Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês de estarem aqui nos acompanhando, porque eu tenho sido muito abençoado de acrescentar à minha leitura diária o comentário do texto. Eu tenho sido ricamente abençoado. O Senhor tem falado, Jesus tem ministrado o meu coração e eu tenho me alegrado nisso. E eu incentivo você que se segue nessa leitura diária, pega lá o teu celular, se você tem aí um Instagram, TikTok, Facebook, faz lá a tua meditação em voz audível e publica lá no Instagram, no TikTok ou no Facebook, ou qualquer plataforma que você tiver, mesmo no YouTube. Porque a Bíblia fala que se creres em teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Faz parte do nosso processo falar sobre as coisas que cremos e que ouvimos e que aprendemos. Então, para mim tem sido uma bênção falar e ministrar da palavra que leio diariamente. E eu incentivo você a fazer o mesmo. Não precisa ser como eu, falando 10 minutos aqui ininterrupto. Você pode falar em 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto e meio, coloca lá no TikTok, Instagram. Eu não tenho Instagram, não tenho TikTok, mas vocês têm, coloca lá, seja no Twitter, escrevendo alguma coisa. É importante. Vamos lá. No capítulo 3, Paulo fala sobre o chamado dele para os gentios. E fala principalmente da vocação dos gentios. E fala principalmente do que Cristo é. Cristo, ele manifestou a grandeza de Deus através da vida dele e do sacrifício dele para principados e potestades das regiões celestiais. Ele fala, eu quero que vocês compreendam que essa manifestação do poder de Deus, anunciada por Deus antes da fundação do mundo, como dissemos para você, também foi levada para os gentios. Eu estou até de óculos aqui para poder ler, porque a Bíblia que está comigo é bem pequenininha. E ele diz assim, o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes das promessas em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ou seja, a promessa de Deus de salvação ela é estendida a toda a terra. Paulo já tinha falado sobre isso em Romanos, fala sobre a vocação de Abraão, que circuncisão é aquela que é feita pela fé e que a promessa de Deus pela fé é que leva as pessoas a crerem. E aqui ele está falando com muita clareza para os Efésios sobre isso, que vocês não precisam se considerar menos do que ninguém, porque vocês são gentios, porque esta palavra também foi lembrada para vocês. E ele fala mais, e Deus está usando não só os judeus, mas também os gentios, para que a palavra da multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, ou seja, dos poderes, das autoridades, dos reinos, de anjos, que ele fala de principados e potestades nos céus, de anjos, de poderes, de o que for, pela igreja. E vocês fazem a parte dessa igreja. E isso é uma coisa que eu quero, Paulo falando, né? Que eu quero que vocês compreendam que é um propósito de Deus eternamente estabelecido. É interessante ele falar com essa ênfase. Ele fala, não desfaleça nas tribulações. Ele fala particularmente nas tribulações dele, porque já que ele era uma referência e pregar no evangelho estava sofrendo perseguição, eu imagino que os Efésios deviam pensar assim, poxa, se ele prega o evangelho só perseguição, imagine eu. Né? Mas não desfaleça, isso é a nossa glória. A glória de estar manifestando esse poder de Cristo, o nome de Jesus, Senhor sobre todas as coisas, Rei e Senhor sobre todas as coisas, aos principados e potestades, seja na terra, seja no céu, isso vai gerar perseguição e evidentemente ninguém quer perder poder. E se o Senhor de todas as coisas, aquele que estabeleceu e ganhou e conquistou para si toda a tribo, raça, língua e nação, eu digo que Ele é o Senhor, já as pessoas que detêm poder tem duas opções. Eu falei isso ontem, ou entrega o poder para Jesus e está debaixo do Senhor Jesus e anda segundo o Senhor Jesus. Isso é uma palavra para os nossos governadores, para os nossos prefeitos, para os nossos presidentes, para as nossas autoridades que sejam, ou eles vão resistir e perseguir aquele que prega. Isso que Paulo está falando, né? E ele fala, para que Cristo possa habitar ricamente na vossa vida. Ele fala assim, olha, o mais importante de tudo é que diante dessas circunstâncias você não perca a capacidade de levar a sua mente a estar debaixo do senhorio de Cristo.
Porque não deixe o seu corpo ser levado pelas paixões do mundo e voltar aos rudimentos que os gentios, os outros gentios têm. Festas, bebedeiras, essas coisas todas. Mas você tem que colocar o Espírito de Cristo e colocar, através da sua mente, colocar debaixo do senhorio de Cristo todo o seu corpo e todos os seus desejos. Ele fala que o Espírito Santo é o penhor, é o selo da nossa herança com Cristo. Aí ele continua no capítulo 4, falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Ele fala, olha, Jesus ele desceu ao céu, ele subiu aos céus, né, quando morreu. Mas não significa que ele levou cativo o cativeiro. Ele pegou tudo aquilo que o pecado que nos escravizava, pegou e cravou na cruz, anulando o escrito da dívida que era contra nós. Isso aí, não vou falar sobre esse outro texto, mas era mais ou menos essa referência. Então ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. O que ele quer dizer com isso? Que ele não só subiu, ele tinha descido. Lá nas regiões inferiores, aonde Jesus foi amaldiçoado, porque maldito é o que é pregado no madeiro, e lá ele pregou e falou, eu não tenho pecado que possa me condenar diante de vocês. E Pedro fala que Jesus pregou os espíritos em prisão, e lá Jesus pegou e falou para a morte, você não tem como me segurar, porque pecado nenhum você acha em mim. E a morte, não suportando a presença de Cristo, teve que entregar Jesus de volta à vida. Porque se o salário do pecado é a morte, quem não tem pecado não pode ficar na morte. Então eu uso um termo muito interessante quando falo sobre isso. A morte, quando engoliu Jesus, sentiu enjoo, porque esse gosto aqui não tem pecado, isso aqui não é meu. E Jesus pegou o cativeiro e levou e cravou na cruz por amor a nós. E hoje, se você tem Jesus e coloca Jesus no teu coração, entrega a sua vida para Jesus, se a morte hoje nos pega com Jesus, ela vai sentir o mesmo gosto que deu enjoo a ela e fazia com que nós sejamos ressuscitados em Cristo Jesus. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus cumpriu toda a lei e justificou-nos pela sua obra. E Paulo fala, e para chegar à plenitude de Cristo, ou seja, a perfeição de Deus, lembra que eu falei lá, tempos atrás, lá, que quando Deus cria o homem, Deus aponta para a perfeição, e viu Deus tudo que tinha feito e era muito bom, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus é Cristo Jesus em nós. Então, para que nós chegássemos à plenitude desta perfeição, à plenitude do corpo de Cristo, Deus nos deu a igreja e nos fez corpo, dando a cada um dom. Aí fala apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, para que possam cooperar no crescimento do corpo de Cristo e cada um cooperando juntamente, podemos alcançar a maturidade e a plenitude de Cristo. Eu estava olhando para esse texto e meditando sobre ele e entendi uma coisa. Não é a nossa plenitude, a verdade inabalável que nós carregamos e a estabilidade da nossa vida não está somente em mim. Eu não consigo, separado, sozinho, isolado do corpo de Cristo, resistir aos avanços dos dogmas, das ideologias, dos sofismas, das mentiras, das paixões que Satanás vem contra mim. A plenitude da maturidade, a varonilidade, a estatura de um homem perfeito que tem sabedoria, que sabe como se conduzir e sabe como se levar neste mundo e pregar o evangelho de Cristo para a salvação de outros, não está no indivíduo, mas está na igreja, no corpo de Cristo estabelecido, porque cada parte estabelece e coopera juntamente uns com os outros. Porque quando eu preciso da palavra da sabedoria, na confusão da minha mente, isso vem através dos irmãos. É com todos os santos que nós chegamos à plenitude de Cristo. Quando eu estou em dúvida quanto a uma situação e a uma ação, é uma palavra profética que me faz olhar e ver a verdadeira visão celestial e o desejo de Cristo para a minha vida. Quando eu preciso, numa tribulação ou numa dificuldade, ser pastoreado, é Deus que me levanta é Deus que levanta um pastor para me pastorear. E quando eu preciso de sabedoria e palavra de ensino, é Deus que levanta doutores e mestres para nos ensinar. Então a instabilidade, a maturidade do corpo, do sujeito, do indivíduo, está no corpo de Cristo, está no conjunto de obras. É por isso que Paulo, conjunto de ações de cada um deles, é por isso que fala, vocês precisam deixar a mentira, falar cada um a verdade com o seu irmão, aquele que roubava não roube mais. Tem várias circunstâncias e necessidades envolvidas nisso aí, são resolvidas no corpo de Cristo, através do conselho e exortação de cada um, ou de uns para com os outros. Não podemos abandonar a igreja, nem abandonar a comunhão dos santos. Eu não falo isso de forma religiosa, eu falo isso de forma espiritual. Aquele que mentia, que roubava, não roube mais.
E aí Paulo fala, o teu trabalho tem que ser em prol daquele que necessita para a edificação do corpo de Cristo. E aí Paulo vai mostrando isso para a gente e fala assim, por causa disso vocês têm que tirar aqueles sentimentos passionais de vocês, porque senão vocês não vão conseguir aproveitar as juntas e ligamentos que cooperam para o crescimento desse corpo. Porque se você deixar ira, amargura, cólera e maldições, antipatias pessoais entre uns e outros, vocês não vão provar dos ministérios e dos dons celestiais, dos presentes que Cristo deu a cada um de vocês para cooperar no crescimento de cada um de vocês. Antes seja o amor, o vínculo entre vocês, que ele chama de vínculo da perfeição, em que eu não olho para o outro com antipatias ou questões passionais, mas eu olho para o outro como membro deste corpo, que coopera para o meu crescimento e a maturidade como homem perfeito. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo. Se nós não fazemos isso, nós não atingimos a maturidade e a plenitude da perfeição do corpo de Cristo em nós. Porque quando nós agimos com maledicência, ira, indignação e não perdoamos, nós perdemos o serviço e o dom que Deus deu, que Jesus deu ao outro, que coopera no meu crescimento. Eu não sei se vocês compreenderam, eu espero que Jesus possa aumentar o entendimento e o crescimento e o entendimento dessa palavra e acrescentar ainda outras coisas para vocês. Jesus abençoe vocês, dê graça em nome de Jesus.